Fala pessoal, beleza? Meu nome é Álvaro Filho e nós estamos aqui no Family Searchcast, uma maneira divertida, alegre e descontraída de conhecer um pouquinho mais sobre nossa genealogia. E eu estou aqui com a minha amiga, Esther Trigo. Esther Trigo, seja bem-vinda. Muito obrigada, Álvaro. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro podcast e adoro Family Search. Então, ótima combinação. Combinação boa, né? Uma combinação muito boa. E a Esther está junto comigo hoje porque nós temos uma convidada especial, né, Esther? Uma pessoa incrível que vem nos ajudando há muito tempo, né? Conhece o Family Search como ninguém. Já esteve no Rootstack, é isso mesmo. Pois é, e não foi uma vez só não. E tem muita coisa bacana para compartilhar conosco aqui hoje. Então, para que você possa também, né, acompanhar tudo que vai rolar aqui hoje, nos siga nas nossas redes sociais, beleza? Então eu tenho o prazer de apresentar para vocês Viviane Pompeu. Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite. É um prazer compartilhar com vocês aqui a minha experiência. Enfim, tô pronta para o bate-papo. O prazer é todo nosso, né? Que bom. A gente está com essa nova... Não é tendência, né? A gente está com esse novo meio de abordar as pessoas para conhecer um pouquinho mais sobre o Family Search, conhecer um pouquinho mais sobre a genealogia, né? E a gente bater um papo, né? Acho que com certeza temos muito a compartilhar e aprender juntos, né? Com certeza. Com certeza. Maravilha. Viviane, conta pra gente então, quem que é a Viviane Pompeu? Eu sigo você nas redes sociais, né? Já acompanhamos o seu trabalho por um bom tempo, já esteve na Rootstack, conhece o Family Search, mas aí, o pessoal de casa, quer conhecer um pouquinho da Viviane Pompeu? Quem que é a Viviane? Bom, a Viviane Pompeu, eu sou genealogista profissional, né? Então a minha caminhada até aqui foi aos poucos, né? Tudo na genealogia a gente vai construindo aos poucos. Eu sou mãe de 2 meninas, né? Que estiveram na Rootstack ano passado. Esse ano, nossa, eu já me confundi. Esse ano estiveram né? 2025, lá, verdade. participaram, né? Eu contei um pouquinho ali junto com outras colegas, um pouquinho da minha história, e elas estavam ali naquela história. Quantos anos elas têm? Uma tá com 12, a Ana tá com 12 e a Júlia com 6, vai fazer 7. É uma idade muito gostosa. Elas... E engraçado, né, que a pequena, ela fala, mamãe, eu quero ser genealogista. Quando eu posso começar a trabalhar? Verdade. Porque eu vivencio tanto isso dentro de casa. E ela tá com quantos anos? Ela tá com 6, com 6 anos. Eu acho que eu ainda brinco. Ela é bem pura, bem assim, verdadeira no que ela fala. Deixa eu falar que olha essas contas pra você pagar. Não divide com ela as coisas. Você sabe que eu vou contar uma outra história dela, que da escolinha, e o quanto que isso, quando a gente... acho que a genealogia, ela vem sendo construída, né, ao longo do tempo. Mas só voltando pra Viviane, pra não jogar as coisas muito pra frente. Então, eu tenho 2 filhas, né, eu sou casada. Eu comecei nessa carreira, né? Eu comecei com a enfermagem, né? Então a enfermagem me trouxe ali um pouquinho da escuta, da empatia, do cuidado, né? Com o outro, porque quando a gente coleta histórias, a história do outro, né? E mesmo que seja da sua avó, da sua mãe, é a história do outro, né? Então a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ter um respeito. Então a enfermagem me trouxe muito isso. E desde criança, eu sempre fui uma criança muito curiosa. Eu queria ser cientista porque eu queria descobrir o porquê de tudo. E até hoje eu sou assim, né? Por que isso? Por que aquilo? Então, eu sou uma pessoa que eu vivo um constante aprendizado. Eu sempre tô buscando cursos dentro e fora do Brasil, em todas essas áreas, né? E aí, depois da enfermagem eu fiz outros cursos e aí acabei na genealogia, né? De uma forma muito especial. E hoje tô aqui com vocês. Isso é bom, né? Isso é bom. Que você tá aqui. Eu ia começar de uma maneira mais, assim, mais planejada, mas você tocou num assunto bem interessante, eu vou puxar logo em seguida. Acho que a gente nem se conheceu direito, na verdade, né? Porque nós estávamos no evento ano passado no Museu dos Imigrantes. Foi, muito rápido, né? Tudo rápido, muita correria. Muita correria. Você palestrou lá também. Palestrei lá acho também. que no simpósio, acho que foi muito bacana também. Um evento. Tem gente nos cobrando, perguntando se vai ter novamente, né? Eu sou uma delas. eu gostaria de ter de novo. Você sabe que a Esther estava lá, né? Sim. Esther, não consigo ter recordação. Eu Não, tava tão mas nervosa. Conta por quê? Conta por que Mas você estava lá. Porque na época eu não trabalhava como funcionária do Family Search, eu fui voluntária. Então, eles
Não queria divulgar, assim, precisamos de voluntário, mas eu gosto muito. E na época a Eduarda já trabalhava lá e eu assim, amiga, tem uma coisa que eu posso fazer pra ajudar? Eu queria muito participar, queria ir. Aí eu fui com meu noivo, na época era noivo, e a gente lá vestiu camisa de verde, carregou caixa, foi pra cá, foi pra lá, eu ajudei um pouquinho no marketing, filmagem. Eu fui no andar dos palestrantes também, não consegui acompanhar todas as palestras, talvez por isso que eu não tinha recordação sua e você não tinha recordação minha. Mas foi uma loucura aquele dia. Eu fui no sábado, tava fervendo. Mas foi uma delícia, eu quero mais dessa loucura, Álvaro. Não, a gente vai dar um jeitinho, prometo, a gente vai dar um jeitinho. Não, e foi muito legal, porque, poxa, Fala Mansa foi finalizar, né? Não é? O último dia. Você tava no foi último incrível. dia? Tava. Eu palestrei todos os dias. Todos os Todos dias. os dias? Todos Nossa. os dias. Não, e tinha gente do mundo todo, né? Tinha. Acompanhando isso, que eu acho fantástico. Tinha. E o pessoal ficou e curtiu, E acompanhou do Brasil tudo que aconteceu. todo. Do Brasil todo. Do mundo também. todo, Do Brasil por todo. conta do simpósio. Sim, Mas o que eu exato. gostei mais de ver é essa galera jovem que veio do Brasil todo ali para prestigiar o evento, né? Fantástico. Então, como a genealogia tem tido, né, um papel super importante, super central ali entre as pessoas hoje, né? Isso. Acho que o Brasil precisa disso. Precisa, né? Não, eu achei fantástico. Então, foi ali que a primeira vez que eu vi sobre Viviane Pompeu, né? E aí eu falei, caramba, eu preciso acompanhar um pouquinho a palestra dela. Aí subi um pouquinho, vi você com alguns argumentos fortes, algumas linhas bem interessantes. Aí eu já tive que voltar para poder acompanhar os outros palestrantes, os outros integrantes. Estava muito corrido mesmo. Mas assim, foi um evento fantástico e deixou saudade, né? Deixou. Foi bom. A gente vai voltar, a gente vai dar um jeitinho de... Eu sempre brinco com a Adriane, quando vai ter outro, quando vai ter outro. Vou aproveitar que agora eu tô trabalhando lá oficialmente. Vou mexer uns pauzinhos ali e vou falar, gente, precisa voltar. Precisa, né? Precisa. Eu ouvi aqui. Acho que eu vou mandar uma mensagem por semana, Paulo. Precisa. Vamos Isso. criar vários perfis anônimos nas redes sociais. Já viu o seu sentido? Já. Precisa voltar. Vai ser bom. Vai ser assim. Vai ser bom, vai ser legal. Bom, então vamos lá. Você tocou num assunto muito interessante agora, que você falou que veio da enfermagem. Isso. Né? E eu já ouvi, tem alguns amigos que são, né, que trabalham como médicos, outros como enfermeiros, e eles falam a respeito do finalzinho da vida das pessoas que estão ali, né? Alguns têm remorso, outros têm saudade, outros acabam chorando devido a algumas coisas que vêm em mente, né? E isso de fato afetou a sua decisão por querer conhecer um pouquinho mais da história da família? Afetou, talvez, te preparou para esse momento em você decidir, poxa, eu vou trabalhar com genealogia? Como isso começou? Tenta pegar. Isso afetou ou não? E o que te fez entrar no mundo da genealogia? Na verdade, Álvaro, quando me surgiu essa pergunta pela primeira vez, eu fiz uma reflexão um tempo, né? Em que momento que de fato a genealogia entrou? Foi no momento que eu falei, agora eu sou genealogista? Não, porque eu fui criada pelos meus avós, né? E todo domingo, os meus tios, a gente se reunia na mesa ali. Então, pelo lado dos meus avós, são filhos de imigrantes italianos. Então, ali naquela mesa, eu já ouvia histórias, eu já ouvia nomes, eu já ouvia o porquê daquela comida, o porquê daquele macarrão ser assim, o porquê do molho ser assado, né? Então, quando eu olho ali, eu falo, ali eu já vivenciava a genealogia sem saber, né? Porque tudo aquilo ali é a minha história. Eu, gostando ou não gostando, é a minha história, né? A história dos meus avós, a história do meu pai, a história dos meus trisavós, bisavós, enfim. Mas assim, até esse momento eu não tinha muito claro isso. A genealogia, ela passou a ser uma parte fundamental da minha vida quando eu decidi que eu queria estudar um pouco mais. Quando a minha avó falava assim, porque aquelas histórias que a gente ouve de vó, né? Não, porque o meu bisavô era o Conde Sforza de Roma, de Milão, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, vó, eu vou pra Itália sem conhecer nada, mas sem pegar um papel, assim, Álvaro, foi muito loucura, assim, né? Aí eu fui pra Itália e falei, vou achar o tal do Conde. E achou? Acho que não, né? Imagina, eu não tinha feito uma pesquisa, não tinha pegado um documento, nem sabia se aquilo era verdade. Coragem. Falei, eu vou desbravar. É hoje. E nem é Milão, tá? É Roma. Então eu procurei Milão no Viajar mesmo. Enfim, aí vinha dessa história, eu falei, quer saber? E minha avó, eu já até falei isso num evento do Museu da Imigração, numa palestra que eu falei sobre o papel feminino dentro da genealogia, né? O quanto as histórias das mulheres, às vezes, elas são silenciadas por uma questão. E a gente percebe isso através do sobrenome, por exemplo, né? Que, por exemplo, os italianos não carregam os sobrenomes
das mulheres, né? Os filhos dos italianos. E isso aconteceu na minha família. E isso era uma dor pra minha avó. Como eu convivia muito com ela falava assim, nenhum filho meu tem um Sforza. E isso me pegava, eu falei, mas é verdade, por quê? E eu não tenho o nome da minha mãe. Então você percebe que eu sou só Viviane Pompeu, que é só do meu pai. Então, isso me pegava. Eu falei, vó, então vamos descobrir como que foi tudo isso. E aí foi que eu comecei a pesquisar, mas tudo assim, da minha cabeça, né? Sem técnica, sem nada. Nessa altura eu ainda não era enfermeira. Mas peraí, não, você não era enfermeira ainda? Não, isso foi antes. Então antes já era um hobby seu? Já era, eu já queria entender, como eu falei, né, eu era uma criança que eu queria saber o porquê das coisas. Por que minha avó veio? Por que ela veio isso? Por que a minha bisavó... Então como que deixou de ser hobby, então, pra você? Poxa, agora eu sou genealogista. Acho que, como ela comentou, né, uma coisa que fazia parte da essência dela. Então, eu acho que você sempre foi genealogista, você só não sabia ainda. Era uma coisa que ele gostava de ouvir, de pesquisar, sabe de interagir. Tem muita gente que é assim também? Eu tenho. Que é genealogista Desperte, por aí. genealogista. Você sabe que eu fico me perguntando, eu acho que eu era pesquisadora. Porque o genealogista, ele precisa ter um pouco mais de base, de fundamento para lidar com todas aquelas informações. E o pesquisador, ele dá com os dados, né? Então, aí voltando para enfermagem, eu fui para enfermagem e eu de cara já fui para iniciação científica, já comecei a trabalhar com pesquisa, né, metodologia, tudo. Então eu trouxe parte do que eu fiz dentro da enfermagem para a genealogia. Depois eu fui mãe, e aí mãe eu fiz uma pós-graduação, né, sem ter feito graduação, porque é uma outra universidade da vida. Sim. Aí, né. E aí eu falei, quando eu me vi mãe, eu falei assim, não faz mais sentido aquela vida para mim, né. E aí eu fui buscar outras coisas. E aí, é engraçado como as coisas vão aparecendo e às vezes a gente não põe atenção, mas a genealogia, ela sempre me rondou ali de alguma forma. Até que um dia eu falei, não, agora eu quero descobrir qual é a história da minha avó. Porque um dia eu tive uma conversa com ela e o nome da minha filha tem Sforza. As minhas filhas têm um Sforza em homenagem à minha avó. E eu imagino porque você cresceu entre no meio de italianos e portugueses, Portugueses. Né? O lado português é da minha mãe. Perfeito. Né? E aí, isso tudo foi girando. E aí eu comecei a pesquisar minha família, só que sem técnica nenhuma, sem saber nada, né? Então, eu vou procurar. Achando que era só, sabe, Google, igual eu Chat. Não, quase isso, né? Naquela época não tinha ainda, né? Aquela época não tinha nada. E eu tô falando assim também de um pré-pandemia, pós-pandemia, nesse período aí que foi mais complicado, né? Sim. Então, enfim. E aí, eu comecei a pesquisar e contratei 2 pessoas para fazer pesquisa dessa parte da minha família. E aí, eu não me senti satisfeita, porque primeiro eles me encontraram, e outra que eu falei, eu disse, não é possível que eu tenha pesquisado, né? Eu falei, quer saber? Eu vou aprender a fazer isso aí. E aí, eu falei, agora eu vou criar uma técnica, então eu já vim com uma bagagem da universidade, né? Da questão de metodologia de pesquisa científica, então eu já aplico parte disso dentro do meu, do meu escopo do dia a dia também, hoje, né? E aí foi a dúvida. Aí eu encontrei uma pessoa, que inclusive não sei se ele é do Family Search, mas ele é da igreja. E ele começou a ver que eu gostava, e ele começou, ao invés dele procurar pra mim, ele começou a me ensinar como eu procuraria. Ele foi te tornando autossuficiente, né? E aí... Isso aqui é o caminho das pedras. Olha, veja assim, pensa assado, olha, isso é muito legal, veja aqui, o livro aqui, olha só, no Family Search tem isso. E aí foi ele que me apresentou pela primeira vez a RootStack. E aí eu consumi, eu juro pra vocês, acho que foi assim, 3 dias, eu vi todos os vídeos. Nossa. Porque eu queria tanto entender aquele mundo que eu maratonei mesmo. Eu já tava dando de mamar mesmo, então eu ficava ali só vendo os vídeos. Sem brincadeira, eu maratonei os vídeos da RootStack todos, assim, tudo que tinha em relação inicialmente aos italianos, que é bastante coisa, então eu sugiro pra quem tá assistindo que vá lá, que tem muita coisa muito bacana. Fantástico. E aí eu fui aplicando um pouquinho que eu pegava de um, um pouquinho que eu pegava do outro, o que fazia sentido, e aí achei o documento do meu bisavô italiano. Eu falei, será que fui eu mesmo? Aí eu falei, ai meu Deus, será que fui eu mesmo? Sabe quando te dá uma dúvida? Aí o que eu comecei a fazer? Como eu sou muito metódica nessas coisas. Eu tinha anotado como eu tinha chegado nesse caminho, eu comecei a tentar achar, sabe, esses grupos de Facebook? Sim. Eu entrei nesses grupos anônimos e comecei a ajudar as pessoas.
as pessoas colocam os dados lá e eu comecei a testar isso. Interessante que tá dando certo. Então, O mesmo método. o mesmo método, né? Legal. Mas na verdade, não é que é método. Eu até falo, às vezes vem uma inspiração, não sei da onde, e você fala, tá aqui, né? E você nem sabe por que tá ali, Uhum. Tá, conhecemos bem isso. não é? Isso acontece E aí eu bastante. comecei a ajudar muitas pessoas, até que um dia meu marido falou assim, Vivi, você já tá passando muito tempo fazendo isso, né? E eu tava buscando alguma coisa, sabe quando você tá buscando um lugar, um propósito? Não tava completo ainda. Se Exato. fosse um quebra-cabeça, aquela pecinha faltando, precisava encaixar. Eu tava buscando um propósito de vida, porque eu acho que a gente não tá aqui só de passagem, acho que a gente tem mais pra fazer pro outro também, né? E aí eu falei, quer saber? Então eu vou começar a ser pesquisadora. Então no início, eu falava, eu não sou genealogista, eu sou pesquisadora. A chave do pesquisadora para o genealogista foi muito complicada para mim. Porque como a gente não tem formação no Brasil, como a gente não tem um curso no Brasil, eu nunca me achava capaz de falar, eu sou genealogista. Porque eu não tenho diploma. Não tem um pedaço de papel escrito Giane Pompeu, genealogista. Né? Aí foi com essa pessoa, né, que falou assim, viu, você é genealogista. Eu falei, será? Aí eu... Não, e o bacana foi que, desculpa cortar, mas você comentou algo aqui que eu achei interessante, é que você trouxe um método do seu. Você já trouxe uma técnica para poder fazer com que essa pesquisa pudesse ir adiante, né? Exatamente. Acho que isso validou muito suas experiências que vieram antes de você, né? Acho que tudo aquilo estava te preparando para que você pudesse ajudar as pessoas do jeito da Viviane. E não Exatamente. como os outros pesquisadores que até Sim. deram o melhor esforço deles, mas não conseguiram te ajudar. Exatamente. Não, e é isso que eu falo, né? Acho que todo mundo tem um limite. Tem pesquisa também que esse método não funciona, porque Uhum. cada história é uma, cada documento traz uma informação. Então a gente vai adequando a determinadas. Conforme as informações, é igual pesquisa de científica mesmo, né? Validação de hipóteses. Né? Então a gente cria uma hipótese e vai testar. Né? E às vezes não funciona mesmo. Mas é como você lida com isso, né? A gente já dá uma negativa, já desiste, ou peraí, vamos voltar, ver o que a gente perdeu no meio do caminho, né? Uhum. Acho que isso é importante. Porque enquanto era a minha história, tudo bem eu falar, desisto, né? Mas quando é a história do outro, olha a responsabilidade que eu assumi mediante ao outro, né? A história dele, e quantas vidas, eu tenho vários relatos aqui de quantas famílias a gente não muda por entregar a história. Você tocou num assunto bem interessante e você fala que mudou para você, né? Quando você encontrou esse documento, né? Então, nós deixamos aquele hobby para trás, você começa a entender que você tem o dom e já sabe quais são os passos seguintes para se tornar uma genealogista, né? E aí então você começa a ajudar as pessoas, perfeito? E ajuda até hoje. E ajuda até hoje. Como é que é? Acho que assim, eu tenho pouco tempo de Family Search, mas já conheci um pouquinho, né, do que era feito. Já pude acompanhar algumas histórias, né, de pessoas que encontram uma foto que nunca teve de um bisavô, tataravô, né, e assim fala, nossa, não acredito. E nós temos essa oportunidade dentro do sistema do Family Search. E, poxa, eu consegui ver uma mudança muito grande na vida dessa pessoa. Falar, nossa, né, gera um propósito, né? O que mais te marcou, assim, nessa fase de poder ajudar as pessoas, né? Qual o sentimento que dá quando você ajuda as pessoas a descobrirem, de fato, né, algo sobre sua própria família? Eu só tenho gratidão pelo dom e por poder fazer parte dessa história, né? Eu tenho muitas histórias de famílias que mudaram de vida mesmo, que comece pela cidadania, né? Às vezes as pessoas têm um certo preconceito das pessoas que querem só pesquisar por causa da cidadania, mas aí tá o nosso papel de inverter isso, né? De plantar a sementinha, ó, não só isso, olha só. Você consegue mudar isso, né? Exatamente. Peraí, existe um valor maior atrás do Olha, papel. isso é importante. É importante porque a gente, se você tem o direito, você muda daqui pra frente. Mas olha, vamos olhar daqui pra trás, vamos pôr um retrovisor e ver tudo que passou, por que você tá tendo essa oportunidade, né? Eu acho que esse é o papel do genealogista, né? É diferente de eu entregar um documento somente, mas eu tô entregando uma história, né? Eu tô entregando a história da pessoa. E aí ela fala, nossa, é por isso que a minha avó fazia assim, então, porque será que ela veio no navio? E aí a pessoa fala, que navio ela veio? Como que ela veio? Ela veio com quem? A família tem família lá? Então, assim, isso cresce numa proporção que aí já vira uma outra pesquisa. Não é mais a pesquisa para a cidadania. É a pesquisa da história dela. Eu quero saber dessa bisavó aqui, porque eu quero saber isso, eu quero saber desse. Então, assim, o meu sentimento, Álvaro, é de... Eu agradeço todos os dias. E toda vez antes de começar a trabalhar, eu peço pra
né, para Deus me iluminar os meus pensamentos, os caminhos, para que eu possa ajudar mais gente, né? Que se assim for, né, da vontade dele, que eu possa conduzir isso de uma forma que eu possa ajudar mais gente. Porque eu sei que tem gente que de fato depende dessa cidadania, né? Mas que é não só isso, né? Quantas pessoas eu recebo, nossa, Viviane, minha mãe ficou tão feliz por saber da mãe dela, obrigada. Eu tenho inúmeros relatos assim, então... Eu imagino, porque assim, para nós, não sei, né? Até Esther, se quiser completar, é um pouco mais próximo à história da minha família, né? Então, a gente conhece algumas histórias, já ouviu falar, né, de fulano, beltrano, a avó já falou, a bisavó já falou, mas eu fico imaginando aquelas pessoas que não tiveram esse privilégio, né? Poxa, eu tenho vários amigos meus que não chegou a conhecer os avós, né? Então se perde muito a história nesse caminho, né, com essa perda. Então eu fico imaginando o fato, né, da experiência que dá de você poder ajudar alguém e você ter o propósito real, né? Quer dizer, você hoje tem um propósito não só da sua família, mas também de ajudar outras pessoas, claro. E eu acho assim, eu fico fascinado, eu acho muito bacana você saber suas origens. Eu gosto de falar, né, que primeiro nós precisamos saber nossas origens para saber de fato onde a gente quer chegar no futuro. Com certeza. Né? Isso ajuda bastante. Com certeza. Eu gosto. Eu gosto também disso do que o Álvaro falou, né? De você se descobrir um pouco mais sobre você mesmo. Porque a genealogia, eu não sei explicar, não é um negócio assim... Eu acho que é uma coisa que tá guardada dentro da gente e que a gente tem que descobrir que a gente ama isso, né? Pra você, eu acho que já foi algo muito mais... floresceu um pouco mais cedo, né? Mas, por exemplo, eu tenho um caso diferente da família do Álvaro, né? Minha família, assim, ninguém sabe nada de ninguém. Parece que nasceu, assim, botou no canto da calçada. Parece assim, todo mundo ali só apareceu. E eu fico pensando, poxa, às vezes eu penso que eu tô sozinha. Eu me sinto sozinha muitas vezes. E eu só penso, tipo, eu sou o que eu construí daqui pra frente. E eu não tenho muito costume de olhar pra trás. E como você mencionou super bem esse trabalho, né, de genealogia, de história familiar, não sei, é muito especial. Eu não consigo tratar isso só como uma profissão fria, assim, como muitas outras, né? E não é que não seja importante, né? Todas as profissões são importantes, mas nesse sentido de que eu acho que existe algo mais. Você tá com quantos anos, Ter? Eu tenho 24. 24, é jovem, né? Jovem. É jovem. Assim, hoje você, né, eu acho que, desculpa até cortar, mas eu achei legal ver aqui pra gente poder perguntar. Você acha que a juventude hoje está interessada em genealogia? Está. Verdade? Eu acho. Eu percebo um movimento, eu percebo mais por quem me contrata hoje, somos jovens. Justamente porque eles querem perspectivas do futuro, né? Então é isso que eu falei, trouxe um pouquinho. O jovem hoje, eles querem mais, assim, trazendo em panos limpos, eles querem a questão da cidadania para um futuro, né? E lógico, para fazer cidadania, você precisa fazer sua árvore genealógica. Sim. Ponto. Né? E aí entra o nosso papel de mudar isso. Mas depois da cidadania, depois que a gente dá uma entrada no processo de cidadania, por exemplo, eles falam, Viviane, mas sabe aquele avô? O que será que a gente consegue descobrir mais? Então, assim, aí ele começa a se reconectar com as histórias dele, né? E eu percebo isso. Por exemplo, a minha filha, ela foi fazer um trabalho sobre os nativos, né? E dentro da minha árvore genealógica, pelo lado português, a gente chega no Tibiriçá, né? Documentado. Então tem toda a documentação que prova que nós somos descendentes dele, que foi o índio, o primeiro índio, né, que fundou ali a vila, enfim. E aí eu falei assim, ela tinha que fazer um desenho. Aí eu falei, interessante. Então o que eu fiz? Ela já gosta mesmo, que é a filha menor. Eu pedi pra ela e minha filha maior desenharem uma árvore. Claro, eu fiz um esbocinho pra caber todas as gerações. Então eles desenharam uma árvore. Acho que eu tenho até um desenho, posso mandar depois. Por favor, vai ser legal. E aí eu recortei as figuras que tem no Family Search, das fotinhos desses personagens. Porque a maioria dessa árvore, como é bem documentada, a gente tem fotos. E aí a gente foi colando e ela foi escrevendo. Eu pus de lápis, ela foi escrevendo. E aí eu fui contando a história de cada um deles. Olha, filha, esse aqui é seu bisavô, esse aqui é seu trisavô. E fui contando as histórias até chegar no índio ali. E aí ela levou pra escola o trabalho. E aí a proposição da professora foi que ela contasse a história de todo mundo. Do jeitinho dela, ela contou.
Que legal. E aí a professora me chama na escola, né, pra parabenizar. E aí as crianças também querem saber se elas são. Mãe, eu quero saber tudo sobre a minha família. Chama a tia Entende Viviane. a sutileza disso tudo? Sim. Né? Então, assim, foi um trabalho que ela precisava fazer um desenho e a gente mostrou, olha, dentro da minha família também somos descendentes de, né? Legal. E aí, contando a história de um pouquinho como foi tudo isso, né? E hoje ela fala, a gente também é descendente de um rei, disso. Então, agora que gera a curiosidade. Então, eu tento trazer pra dentro da minha família, né, uma sementinha. Que eu sei que elas vão, que a gente cultivando um pouquinho Floresce. floresce. É impressionante como É. floresce. E voltando na juventude, sim. Eu acho que as pessoas querem saber mais sobre. Eu acho que o mundo hoje como tá, essa é a minha perspectiva pessoal, né? As pessoas querem encontrar o seu lugar. Acho que a gente tá um pouco perdido. Não sei se vocês percebem isso. Eu percebo pelos amigos do meu irmão, por exemplo, que é uma outra geração. As pessoas estão assim, não tem muito, né? Norte. Então elas querem se encontrar. E eu acho que a genealogia pode trazer Legal. um espelho, né? Pra falar, olha, é porque às vezes a gente culpa, né? Nosso pai ou nossa mãe por fazer tal coisa e tal. Mas aí quando você entende a história do porquê daquilo tudo, aí você fala, puxa vida, como foi injusto. E pra você mudar, você precisa entender o porquê, né? E sabe o que isso, porque eu repito também, inconscientemente. E aí quando você entende, você fala, não posso mais fazer isso, porque eu não passei por isso. Entendo. Não, faz sentido. Não, a ideia realmente desse podcast é dar essa quebra de paradigma, sabe? Porque eu vejo que as pessoas olham a genealogia, alguns jovens, né, como algo diferente, algo meio místico, não Tem sei, também, né? Mas a gente quer realmente mostrar que não, a genealogia ela é muito mais leve e prazerosa, né? Acho que faz todo sentido. E nós temos uma ferramenta incrível, não é porque nós somos do Family Search, claro, mas o Family Search ele tem nos auxiliado bastante, né? E muitos outros genealogistas também. A gente percebe o quanto essa ferramenta ela se torna útil nesses dias, né? Álvaro, agora eu queria fazer uma pergunta. Você pra ele. agora. Vamos lá. Vocês têm noção que muitas das pessoas, às vezes, elas colocam o nome dela lá, elas não sabem os nomes dos bisavós, por exemplo, por questão de não saber o que tem em cada documento. E aí, quando ela coloca o nome dos pais ali, junta uma árvore, mesmo que pequena, e ela consegue ter dimensão de 2 gerações que seja, que ela não tinha a menor ideia disso. Você sabe quantas vidas vocês mudam? Eu sou meio chorando, meio emocionado, assim. Não tem ideia, mas você falando aqui agora, assim, você para pra pensar e você dá pra alguém o ar de pertencer, né? É isso mesmo? O ar de pertencimento. O ar de pertencimento, acho que ele é muito especial. Acho que eu não me vejo sem as histórias dos meus pais, né? Mas é legal a gente ter essa visão. Eu não tinha noção. Às vezes é a primeira vez que ela tem um contato, às vezes é a plataforma. Então, assim, eu, Viviane Pompeu, já agradeci inúmeras vezes ao Family Search, mas como genealogista também, porque, claro, né? Outras histórias, por exemplo, eu descobri que meu avô tinha um irmão, porque eu tava lá o livro do Family Search dentro da plataforma e eu consegui visualizar página a página, coisa que se eu fosse eu ia ter que pegar, ir até o arquivo presencialmente, talvez nem fosse conseguir ver todos os livros que eu vejo digital, né? Então, assim, eu consigo pegar também parte dessa minha história que nunca ninguém me contou. Que legal. Eu acho que isso, nossa, uma coisa muito interessante do Family Search é porque é uma árvore colaborativa, né? Então, como você falou, são coisas que não foi você com as suas mãos ali que fez, alguém fez e tá lá. Agora E é só junto. você. Exato, e é tudo junto. Eu lembro quando eu achei algumas fotos dos meus avós que eu nunca vi. Na minha cabeça, meus avós sempre foram velhos. Tipo, eles sempre foram daquele jeitinho, cabelo branco, enrugadinho. E aí eu fazendo minha história da família do nada. No Family Search, não foi eu que coloquei. Não foi ninguém da minha família que eu conheço. Tem lá a foto de quando eles chegaram no país. Minha família veio de Portugal. Minha avó veio da Madeira e meu avô veio de Funchal. E aí, foto deles jovens. E falei, não acredito, eu nunca vi, não é uma imagem que eu tenho deles, né? Eu tenho a imagem da minha avó, ela fazendo comida na cozinha, meu avô comprando um monte de fruta, parece que o amor dele é a quantidade de comida que ele te dá. É fruta, é maçã, é banana, tudo feijoada. E eu fico pensando, nossa, alguém fez isso por mim, porque não fui eu que fiz. Mas mesmo assim,
é sentimento de gratidão, né? Eu sinto que eu vou me encontrando e que bom que tem pessoas ajudando, né? Colaborando pra árvore. Porque senão a gente perde as E o legal é coisas. que você também pode fazer o mesmo por outras Exato, pessoas, não né? precisa parar Isso é ali, né? bacana. Exatamente. Porque quando você sente, eu acho que o natural seu é querer replicar isso, como você falou, né? Nossa, eu consegui me achar, achei aqui a foto do meu avô, do meu bisavô, vou ajudar outras pessoas. Acho que Isso. gira uma chavinha em você que não para mais. Você quer continuar. Poxa, Vê, né? Eu acho que muito legal da sua parte poder, né, reconhecer o fato de a gente ajudar pessoas que a gente nem imagina, né? A gente não, Acho não que tem, vocês não têm noção. não temos noção, não temos o impacto que é tudo isso, né? Mas, poxa, muito obrigado. Muito obrigado. E aí você me lembrou uma frase que eu sei que você gosta muito, né? Que é de Elizabeth Mills, né? Percebo que você já usou, né? Até mesmo usa, e fala que a genealogia sem fonte, ela é uma mitologia. Mitologia. É o meu mantra. Em todas as aulas, em todos os cursos, em tudo. Eu repito isso porque a genealogia, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, pensa, principalmente em Portugal, é onde eu sou especializada, né, em registros portugueses. A gente tem homônimos, então chega um monte de árvore lá pra mim que não corresponde daquela família. Porque a fonte não condiz. Então, assim, ou árvores até Adão e Eva. A gente sabe que a gente tem limite temporal de registros, né? Então, a partir dali, de certo ponto dali pra trás, Nem certo, né? é o que eu quiser também, Sim. né? Então, a genealogia sem a fonte, né? Sem fonte que comprova, eu posso ser filha do Neymar, né? Eu vou inventar. Eu acho que eu gostaria de filho Napoleão. Aí você começa a puxar. Assim. Exatamente. Não, eu sou meio... Você sabe que uma coisa que me fez com que eu pudesse ter o desejo de conhecer mais sobre a minha família, né, e meu sobrenome, é o meu sobrenome, né? Mas é até engraçado, porque o pessoal fala, mas você é mesmo? Será Mas que você é parente? Agora eu quero Eu perguntar. Agora eu quero Eu tinha perguntar. vontade também de saber. Você é parente? Não, não sou. Eu não sou parente, porque meu nome é Álvaro Gonçalves Lula Filho. Aí todo mundo pergunta, mas você é parente do Lula mesmo? Como que isso aconteceu? Eu falo, não é, na verdade. Fiz até um levantamento histórico, né, pra poder Já fizeram? explicar, já tem. E assim, aí eu comecei a entender, poxa, eu tenho uma porcentagem muito grande de pessoas com o sobrenome Lula que vem dos Estados Unidos pro Brasil. Sério? Seríssimo. É norte-americano o Seríssimo. sobrenome? E aí tem lá um pedacinho na Polônia e tem outro pedacinho que veio de Portugal. Então, assim, tem uma mistura muito grande, sabe? Então, assim, eu acho que é legal quando você começa a entender, né, de onde você vem, aí você tem os registros disponíveis para você pesquisar. Poxa, eu fico encantado quando eu recebo um e-mail do Family Search falando, opa, então temos um registro de Adoro mais um receber parente. esse Falei, e-mail. nossa, cara, que fantástico. Eu vou lá na hora, deixa eu ver. Nossa. Eu adoro o negócio, a folhinha azul ali. Ai, Nossa. é muito bom. Não é? É Registro fantástico. sugerido. É Eu quero fantástico. clicar. Agora, mudando um pouquinho de assunto. Eu tô animado, né? Curioso. Na verdade, até tô pensando, né? Quem sabe eu consiga estar indo nesse evento. Mas aí, como é que foi participar da Rootstech? Não foi só uma vez, né? De Não. várias. Especialista mais do que a gente. Não mais que a Sério. gente. Eu queria que você falasse um pouquinho da organização, do impacto, do sentimento que tem em poder em participar do maior evento, né, de genealogia do mundo, né? E você participou e depois palestrou, né? Na verdade, é o meu terceiro ano, esse ano, foi meu terceiro ano. O primeiro ano eu não fui presencial, né? Então eu fiz o webinário online, ao vivo, né? E aí já foi uma experiência, porque assim, eu me tremia toda, eu ainda nos bastidores eu falava, não sei se eu vou conseguir falar. Eu tava super nervosa. Igual hoje? Igual hoje. Ah, não acredito, não. Papai. Aí foi, né? Eu fiz 3. Eu já iniciei com 3, né? Então, 3 palestras. Aí eu falei, ufa, né? E aí eu falei, não, eu quero sentir como é isso lá, né? Porque é uma coisa você tá do lado da tela, outra coisa é você ir. E aí eu me programei. No ano seguinte eu submeti os trabalhos, né? Foram aprovados. Falei, agora eu vou. Aí fui presencial. Olha, isso do ano passado, não foi nem desse ano, porque esse ano a experiência foi outra ainda, né? Aí o ano passado, quando eu cheguei no pavilhão, né, lá no Salt Palace, e olhei, porque eu já cheguei um pouco mais perto das aulas, né, das palestras, e eu olhei aquela multidão de gente, até foi uma pergunta que o Marcelo me fez numa das entrevistas que eu dei.
eu falei, eu não sou louca sozinha. Eu tive a mesma sensação. Eu fiquei pensando, você dizendo isso. não estou Acho só. que você encontra ali o seu bando, né? Parece que, uau! A Porque tribo. quando Eu você pertenço vai... a esse... Eu gosto É isso muito aí. de Star Wars, dessas coisas. Então, quando eu vou, tipo, sei lá, numa feira de jogos ou feira de geek, né, que fala, Uhum. eu fiquei, gente, todo mundo aqui também ama Star Wars, então tá tudo certo comigo, eu acho. É mais uma sensação de grupo, né? É isso. E assim, eu tava começando, eu sempre fui muito tímida, apesar de não parecer, eu sou. Então eu tinha muita vergonha de aparecer, de falar, de mostrar. Eu gostava mais de ficar nos bastidores. Eu falei, não, eu preciso compartilhar com as outras pessoas. E tem muita gente que aprende, né, com a gente falando alguma coisa ou outra, assim como eu aprendi com outras pessoas, né? E aí eu olhei aquele pavilhão lotado, falei, Jesus, que delícia! Que nervoso. E aí, eu continuo fazendo online, né? Presencial, mas online. Porque lá, pra fazer presencial, tem que ser em inglês, né? E aí eu já falo, eu fico nervosa, eu já falei, imagina em inglês, né? Já pensou, a gente tá aqui fazendo essa pergunta pra ela e Tadã! preparando ela pra estar ano que vem Amo. lá em A inglês. partir de agora, o podcast é em Então, inglês. mas agora tem esse ano, presta atenção. Aí foi uma experiência fantástica, assim, eu saí de lá, eu falei assim, é isso mesmo, sabe quando você... Aí parece que foi o carimbo oficial, assim, agora é isso mesmo, eu tô no caminho certo. E aí, esse ano, né, fui de novo presencialmente, aí esse ano eu já fiz quatro aulas, sendo uma presencial, no palco América Latina, Muito bom. né, em português. Parabéns. Obrigada. Eu dividi palco com as minhas colegas Fernanda, Zanini e com a Bárbara, que são mais antigas que eu lá. Fernanda e Bárbara, se tiver oportunidade, já sabe que vai receber um convite logo também. Ó, né? a Fernanda tá no Brasil, sugiro que vocês aproveitem porque ela mora na Itália. Deixa eu Então, ligar pra ela. é Fernanda. isso. Já vamos já vamos Bárbara tá em Portugal, mas também vira e mexe tá aqui no Brasil também. A Posso gente tem alguns avisar. amigos lá que podem trazer ela pra cá, de Portugal. Então. Assim, fulano, vai na casa dela, traz ela pra gente. Então, dividi palco com elas, onde a gente contou várias histórias, né? Eu contei a minha, elas trouxeram histórias de clientes, né? O quanto que a genealogia mudou a vida, então mudou a minha e mudou de clientes, né? E aí, e isso é verdade, eu tenho fotos que eu tô com a cara inchada, assim. No último dia, a gente foi ver o coral. Álvaro, eu não conseguia parar de chorar. Verdade. Foi tão intenso tudo aquilo, porque eu fiz 2 agendas, né? Eu fiz a do simpósio, então eu acompanhei o simpósio dos detentores de registros e também fiz a Restec. Quer explicar o que é o simpósio pro pessoal, só pra eles ficarem mais... Dentro da Restec acontece um outro evento, né? Um paralelo, onde são convidados, né, os arquivistas, os detentores dos registros, para olhar para nossa galera, né, e entender ali a missão do Family Search, de fato, né, o que eles querem com os registros, com a intenção, né, de disponibilizar os registros, e ali eles se juntam e também, né, houve muita troca, né, como aquele grupo se ajudou, né, como um registro faz, como o arquivo faz, como o outro faz. Então foi um grupo muito legal, né, eu tive a oportunidade de me aproximar um pouco mais ali da América Latina, né, que era o grupo que eu estava inserido, não transitei em outros, mas foi muito bacana. Então eu acho muito importante, né, Álvaro, porque a gente junta a tríade, né, o Family Search é quem utiliza, né, e os detentores desse registro. Então, a combinação, né, a conjunção dessa tríade é muito importante para todos nós, para todas as nossas histórias, né? Com certeza. Então, porque o pessoal do arquivo também tem uma história, É verdade. né? Eles também têm uma genealogia ali a ser investigada. E o que eu percebi dentro do simpósio é que muitas vezes eles estão com tudo aquilo ali e eles não sabem. Então, assim, a gente vai plantando as sementinhas, viu? E aí a gente fez um exercício lá com eles, né? Que mostrava, o Family Search mostrava a árvore. Então, quem não tinha ia começar. Aí, de repente, colocava o nome dos avós e árvore abria assim, né? Então, assim, olha quanta oportunidade ali dentro daquele próprio arquivo deles. Ele tem a história dele ali na mão e ele não sabe o que fazer com aquilo. Então, é um papel importante, né? O Family Search disponibilizando, em conjunto com os arquivos e os genealogistas, né? E os afins, mostrando a importância da junção disso tudo para a nossa história, né? E querendo ou não, e aí voltando um pouquinho quando você me perguntar dos jovens, a história do meu bisavô, da sua avó, do seu trisavô, que construíram a história do Brasil também, né? Não foi só Pedro Álvares de Cabral.
né? Então, tudo isso contribui. E esse simpósio foi muito legal, porque, claro, né, a gente percebe diferenças, né, de legislação, enfim, mas as pessoas se conectam muito nesse sentido de troca, de que é possível, sim, dentro, né, de cada país, dentro de cada lei ali, o que é possível fazer em prol do outro, em prol das histórias dos outros. E aí, eu não conseguia parar de chorar, voltando do coral. Não conseguia parar de chorar. E as pessoas olhavam pra mim, o que você tá chorando? Eu falei, eu não sei porque eu tô chorando. Mas foi uma emoção, foi assim, um fim. Tanto que na minha última palestra, até o Daniel Dornelles estava comigo na minha última palestra. Ele é nosso amigo de Portugal. Que vai Daniel, trazer pra gente. meu primo. Meu primo, pelo Juscelino, ele é meu primo mesmo. No grau, ele mas comentou ele é meu comigo, primo. ele comentou. Muito bom. E aí... Sabe que o Adriano é primo também do Daniel, né? O Daniel é primo de todo mundo, então. Não, o Adriano também. O Adriano, nossa, ele tem um... Rapaz, eu falo pro seu homem. Verdade? Então você pode exigir o imigrante. Falar, eu sou como parte da sua família, eu quero um repeteco do imigrante. Acho que eu vou utilizar. E aí, na minha última palestra, eu chorava também, assim, e não era de cansaço, era de emoção. Eu falei, nossa, que bom, eu dei conta, eu consegui passar tudo que eu precisava passar. Então, assim, esse ano pra mim teve um outro sentido, talvez, não sei, talvez mais espiritual da coisa, não sei. Mas eu me conectei com a cidade, eu fui muito tempo antes, eu passei um tempo antes. Então, senti aquele clima, é como se Salt Lake respirasse tudo aquilo. É impressionante, onde você vai, você percebe aquilo, né? E eu me emocionava, em cada ponto que eu ia, eu me emocionava. E no último dia, todas as fotos, eu tô com a cara desse tamanho, eu falei, eu não quero tirar foto, porque eu não conseguia parar de chorar. Sim. Então, foi um outro carimbo. Eu falei assim, sim, isso me pertence mesmo. Então, foram, assim, agradecer ao Marcelo, Adriano, né, todo mundo que me fez o convite. E, assim, foi de verdade, eu não quero chorar aqui. Mas, assim, foi esse ano pra mim foi muito especial. E não foi pelo simpósio, não, mas foi por tudo, assim, com a conjunção. De poder falar em português e representar o Brasil ali um pouquinho, né, dentro daquele espaço que também gostoso, existe. Né? É um sentimento bom, né? Você poder... E adorei, quero que vocês repitam aquela divisão que vocês fizeram dos continentes. Cara, que era com aconchego chegar ali e falar, nossa, tem uma coisinha aqui de Portugal, uma bala de Portugal, tem um docinho da Itália. Que delícia, né? Legal. Quando você vem de longe e tem ali uma lembrança. Então, assim, muito bom. Bacana. Eu tinha comentado com a Álvaro, né, que eu queria saber um pouco mais sobre você, porque logo de cara eu percebo que você é uma mulher feliz, assim. Não só feliz de... Realizada, né? Não é uma risadinha, é uma coisa assim, dentro de você. Parece que você tá completa agora, sabe? E essa era a minha pergunta pra você. Depois de tudo isso que você passou e de você ter virado a chave, e você agora ter se encontrado o seu lugar, a sua posição, o seu grupo, o que isso significa pra você? Olha, o que isso significa é a minha vida, né? Então, eu sou uma mulher, eu tenho um marido, eu tenho filhos, eu tenho colegas de profissão, eu me encontrei, eu ajudo outras pessoas, né, a se encontrarem dentro da sua história. Então, assim, eu não tenho como não ficar feliz com isso, né? Não tem como não tem como não sentir prazer em ajudar o próximo, ou de falar, nossa, Viviane, você mudou a minha vida, né? Ouvir isso e falar assim, como assim eu mudei a sua vida? Né? Eu te mostrei só uma parte da sua história. E só uma parte. Só uma parte da sua história, né? E então, assim, eu me sinto muito realizada. Eu sou feliz, porque eu sou feliz naquilo que eu faço, né? Tanto que, às vezes, essa semana eu tirei uns dias de férias, porque eu não tenho parada, né? E são coisas de genealogia. Às vezes você acorda de madrugada com um insight, você tem que acordar e ver e anotar, senão você perde, né? Então... eu não tenho muito parado, porque eu sinto prazer naquilo, né, que eu faço. Então, hoje eu posso falar que eu tô realizada e que é isso que eu vou fazer o resto da minha vida, com certeza. Vamos dar uma viajada aqui, então. Acho que a pergunta foi muito bacana, né? Poder entender que hoje você se sente completa, né? Isso é importante. Sim. Você acha que o mundo, as pessoas seriam diferentes se todos de fato conhecessem as suas origens? Acho. Porque, assim, vamos ser bem... Não, sendo bem honesta, porque, olha só, acho que todo mundo, quando olha pro retrovisor e entende...
Porque a gente passa por uma fase de jovem onde a gente é um pouco rebelde, né? Depois a gente começa a amadurecer e a gente às vezes até aceita algumas coisas, mas não quer entender muito daquilo. Quando você olha o retrovisor ali e vê a história da sua mãe, percebe a história do seu pai, às vezes foi uma história sofrida, né? Mas que a gente ouve que não foi tão sofrida assim, né? Quantas perdas de filhos, que naquela época era comum, né? Às vezes famílias de 13 filhos, às vezes só tinha 2, às vezes só tinha 1. Doenças, né? Doenças. Inclusive, né? Olhar pro retrovisor, puxa, toda a minha família morreu com um ataque cardíaco. Eu preciso dar uma exercitada, né? Histórico, né? Então, assim, eu acho que isso muda tudo. Mudou pra mim. Toda vez que eu entrego uma história, muda pra uma outra pessoa. E acho que o mundo seria diferente, porque talvez a gente olhasse pro outro de uma outra forma. Então, talvez, e hoje é um exercício que eu não tive tempo de ter todas as conversas que eu queria com a minha mãe. E aí eu posso voltar no começo da nossa conversa, da hora da morte, né? A minha mãe, quando a gente começou a brincar ali no início, de começar a descobrir quem eram os familiares dela, ela se encontrou ali na avó, né? Ela se via, ela viu uma foto e falou... parece com ela, né? Então a gente se sente pertencente àquilo e a gente acaba amenizando, né? E aí a gente muda. Porque a gente fala, poxa, ela fez aquilo porque ela passou por X e Y, mas eu não passei por X e Y, então eu posso mudar, não preciso repetir. E aí eu acho que as ações ficam melhores, né? Claro, não é fácil, né? Você olhar e tirar todos os preconceitos, né? Então, até os traumas, né? E acho que isso tudo a gente precisa trabalhar. Mas eu acho que o mundo seria diferente. Eu acho que a gente compreenderia um pouco melhor e trabalharia pro melhor, né? E não entraria naquele modo de tipo, mas a minha mãe faz assim, eu também vou fazer. Você conseguir fazer uma avaliação, né? Você conseguir fazer uma avaliação pra tentar mudar. Peraí, foi assim? O que eu posso mudar pra ser melhor? Exatamente. O que eu não preciso continuar fazendo? O que eu não preciso, eu acho que é isso. Verdade. Eu acho que esse é o ponto. O que eu não preciso continuar fazendo. Vou marcar isso. Eu não preciso continuar fazendo. É isso, Álvaro, isso. Porque às vezes eu falo assim, minha mãe passou por isso e ela agia dessa forma nessa situação. Mas às vezes, quando eu me vejo na mesma situação, eu repito. Eu falo, você não precisa disso, Viviane. Uhum. Você já olhou pra isso, né? Vamos mudar isso. A genealogia com a psicologia é muito legal, Álvaro. Assim, eu acho que mudaria sim. Acho que as pessoas precisam conhecer a sua história de verdade, porque a gente tem a história oral, né? Então, assim, a minha história oral, com o que eu tenho documentado, ela não converge, né? Então, assim, quando eu pego todas as histórias, né, que os documentos tem fundamentos. Aí você fala, não é bem assim, né? Então, olha só. Você sabe que ontem, né? Esses dias aí eu tive a oportunidade de receber meu filho no trabalho para ele conhecer um pouquinho, né, do que o pai faz, né? E como ele faz, por que ele faz. E na volta para casa, né, eu até me emocionei porque ele começou a comentar das experiências que ele teve, falou da Esther, das brincadeiras, né? Ele ficava jogando lá um jogo da velha. E ele começou a contar todos os detalhes, né? E ele perguntou pra mim, pai, você lembra de quando você saiu com seu pai? Eu falei, filho, eu lembro algumas coisas, né? Talvez não com tantos detalhes, mas hoje a gente tem algumas ferramentas que podem ajudar você a lembrar disso no futuro, né? O Family Search. O Family Search. Realmente tem umas ferramentas lá, filho. Então é isso que você faz, você ajuda as pessoas a guardar as memórias delas. Não é exatamente isso, mas também. Né, também nós temos ali os documentos que comprovam, meios de você conhecer um pouquinho mais sobre a história dos seus antepassados. Mas me tocou muito ele falar dessa maneira tão simples e tão clara, sabe? Tipo assim, um bate-papo aleatório. E eu lembro agora, assim, falando com vocês, de quando acabava a energia na minha casa, né? Só pra você ter uma ideia, nós morávamos aqui em São Paulo, na Zona Sul, e eu lembro quando acabava a energia, que isso acabava com uma certa frequência, né? Era incrível. A gente já tinha até um kit vela, né, debaixo da pia. E aí era a nossa noite especial. Por quê? Nós acendíamos as velas e ficávamos na sala contando histórias dos antepassados dos meus pais, dos meus antepassados, né? E meu pai contava a história do meu avô, do meu bisavô, minha mãe contava a história dela, de quando ela veio pra Garça, e nossa, eu fico pensando, né, como isso me moldou de certa forma, né? E aí quando você fala realmente da importância, né,
como poderia mudar a percepção das pessoas, acho isso muito forte, né? Acho isso muito sério, na verdade, né? Acho que nós teríamos uma visão melhor, né, do nosso potencial, né? Poxa, eu fiquei... Quando meu pai fala do meu avô, dá um maior orgulho, né? Eu não conheci ele da parte do meu pai, nem da minha mãe, né? Mas eu já vi várias histórias e quando meu pai conta a história, eu falo, nossa, meu avô era assim. Um herói. Não, mas andava de cavalo e tinha arma na cintura, e o relógio, aquele relógio, sabe? De bolso e tal. E eu falei, caramba, cara, meu avô foi tudo isso, ele fez tudo isso, sabe? Meu avô tocava um violão lá com os peão da fazenda e o pessoal passava a noite toda cantando. E aí eu falo, caramba, né? Então, aí eu começo a fazer sentido, né? Por isso que eu gosto de sertanejo, que eu sento lá com meu pai, ouço aquelas modas de viola que contam histórias, meu pai adora. E eu vejo que eu gostei porque eu acabei herdando, né? Isso dele. E eu percebo o quanto isso me ajuda a ser uma pessoa um pouco melhor, entender um pouquinho do meu potencial, né? Me dá orgulho, né? Da onde eu vim. Então acho que isso é importante, acho que realmente faz sentido a gente poder ter esse desejo. E né? traga um ponto extra aí também, Álvaro. Para quem tem oportunidade, né, e as pessoas ainda estão vivas, isso aproxima. E tá faltando proximidade hoje aí fora, né? Então é um momento que você tá junto, é um momento de compartilhar um afeto, né? E isso já muda. Porque o outro vai mudar o posicionamento com você também, né? Quem não tem mais as pessoas vivas e não pode ter esse contato, tem através dos documentos, tem através das histórias. Isso também aproxima, para quem acredita também, um outro plano, né? Sim. Então, eu acho que, com certeza, eu acho que não é nem eu acho, com certeza mudaria muita coisa. Eu fico feliz em saber, porque nós temos, felizmente não, porque nós somos do Family Search, mas a gente fica feliz por saber que hoje a gente beneficia, né? Faz com que isso se torne viável, né? Acho que se você pudesse hoje, daria para fazer muita coisa sem o Family Search hoje? Ia ser mais difícil, como era antigamente, né? A gente ia aqui presencialmente nos arquivos, marcar... Você participou dessa parte também? Eu vou até hoje, né? Verdade, aí solicita, fica esperando 2 meses, aí vem. 2 meses? Nossa, como você é bonzinho. tem arquivo que eu tô um ano esperando. Verdade. Nossa, tempo. Principalmente quando a gente tá falando de arquivos mais afastados, né? Acesso é mais difícil. Às vezes eles nem têm também muito assim, falando mais dos municipais, né? Não, os estaduais, enfim, são maiores e já tem ali. Mas tem alguns centros de estudo, algumas coisas que tem alguma documentação mais específica, eles não têm tanto manejo ali com os documentos, então muitos se perdem, muitos se rasgam, a chuva levou, o camelo comeu, né? Enfim. Não era cachorro, era o camelo. Acho que foi no Rio de Janeiro, acho que no Rio no Sul, né? Também. No Sul. 2 situações aí que eles perderam todos os arquivos que tinham, históricos e... Mas eu acho que o Family Search tinha digitalizado. Tinha, um deles tinha digitalizado. O pessoal até ufa. A importância, né, de poder... Usar a tecnologia a nosso favor, né? Porque tem muita gente que pensa que a tecnologia é o vilão, mas tem que trabalhar e trazer pro nosso lado pra gente conseguir preservar, manter e acabar eternizando, né? Igual você falou, um dia, sei lá, o Lorenzo, o filho dele, sei lá, ele não vai lembrar mais que ele jogou o jogo da velha comigo. E que ele perdeu. E que eu ganhei. Mas aí vai ficar nesse negócio de... você já foi no trabalho do seu pai? Às vezes ele... nem lembro, acho que não. Você sabe o que eu acho que ele vai lembrar? Então, eu acho que sim, porque marca ele, né? E agora com a tecnologia vai ajudar ele a registrar isso por mais tempo, né? Perdurar. Eu acho que ele vai lembrar, ainda vai lembrar. E ainda lembro que eu voltei perguntando pro meu pai. Eu espero que sim. E o meu pai respondeu. Não, isso é uma Eu tenho certeza que isso é mágico. E com certeza vai ser diferente pra ele, né? Com certeza. Com certeza. Nem tocar nesse assunto, senão eu fico emocionado. Então, mas os arquivos até hoje a gente vai, né? Eu acho que é importante também, Álvaro, a gente nós que somos genealogistas, tá próximo também, né? Nem tudo, né, tá disponível, enfim. Mas acho que a gente também tá próximo ali, né? E ajudando o Family Search, né? Sempre que eu tenho oportunidade, que o arquivo ainda não tá disponível, falo, e aí, vamos tentar organizar tudo isso, né? Eu sou super bandeira, vamos digitalizar, porque se perde, né? Sim. E quando eu brinquei do camelo, tô brincando do camelo, mas de fato existem histórias no Nordeste em que os bichos comeram vários livros. Não é brincadeira, né? E aí,
história do Nordeste, né? História do Brasil pura ali que perdeu, Se foi. né? Então, acho que não seria a mesma coisa. Ajuda infinitamente, foi o que eu falei no início, né? Quando eu descobri, por exemplo, do lado italiano, que é o lado que eu tô escrevendo um livro agora, tem uma irmã do meu bisavô que nasceu lá, ela não morreu lá, ela não veio no navio, não tem absolutamente nada, ela não deu saída do comune, mas ela nasce 3 anos depois aqui, uma história, assim, né? Fala, mas ela não nasceu de novo com mais idade, ela nasceu com 0 anos. Eu falei, com o mesmo nome, né? Então, assim, se não fosse essa disponibilidade, né, desses registros ali, eu não ia descobrir nada disso, porque eu ia focar em quem? Meu bisavó, porque a minha avó não sabia os outros nomes, então eu nunca ia ter registro deles. Sim. Né? Então, assim, de fato, não seria a mesma coisa. Você sabe que o papo tá muito bom, né? E já passou um bom tempo que nós estamos aqui. Verdade? Vixe, eu falo bastante mesmo. Não, a gente fala, tá muito bom. Mas a gente sabe que temos que, né, encerrar aos pouquinhos, mas se você pudesse hoje, né, nesse momento, você pode, né, deixar um recado para essa juventude, né, de poder de fato mostrar a eles a oportunidade que tem, porque a ideia nossa é quebrar esse paradigma, né? Genealogia não é só para pessoas que já são mais maduras, pelo contrário, né? Não, e só pelo interesse também, claro, é importante você conseguir uma cidadania, pode mudar a sua vida, mas também para conhecer, né, as suas origens. Se você pudesse hoje dar um recado para eles, qual seria a mensagem que você deixaria? Eu deixaria que vale a pena a gente investigar, né, as histórias, montar a nossa árvore, conversar ainda com quem está vivo, né, os parentes mais antigos, e conhecer um pouquinho mais a perspectiva da vida dele, né, sobre o olhar dele ainda, enquanto você consegue, e entender o quanto isso refletiu, por exemplo, no seu avô, no seu pai ou na sua mãe, e quanto disso tudo ainda respingue em você, porque sim, respingue bastante, né, e aí você encontra esse pertencimento dentro da sua família. Então, a gente, de fato, Álvaro, e até pela história da genealogia, né, a genealogia antigamente, você precisava ter o arquivo, era demorada, né? A gente não tinha tecnologia ao nosso favor, que é tudo na mão ali, né? A maioria das coisas. Então, de fato, a gente tinha que ter tempo, né? E isso só acontecia quando a pessoa se aposentava, quando a pessoa não trabalhava. Então, criou essa ideia de que a genealogia era só para os mais velhos, que só as pessoas mais velhas conseguiam, né? E que também tem outra coisa, né? Que era só para quem tinha família rica. E isso não é verdade, né? A genealogia, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma família, seja ela a composição que for, né? Como for. E as ferramentas estão disponíveis, E as ferramentas estão disponíveis. Então, aproveitem a inteligência artificial, aproveitem a Family Search, aproveitem essa disponibilidade que temos desses registros para a reconstrução da história, né? Acho que quanto mais cedo a gente consegue olhar para o retrovisor, acho que melhor a gente melhora como ser humano até, né? Daqui para frente, como que a gente encara até a nossa vida. Então é isso que eu olho muito e que eu falo isso muito em casa, falo isso para as pessoas, né? E cuidado com a inteligência artificial. Posso falar uma coisinha rapidinho?